É isso aí, gente. Estou de volta para falar sobre as formas indiretas de pagamento. Começando pela dação em pagamento, que eu já até falei algo nessa aula, né? Se uma pessoa quita uma obrigação com uma prestação diferente daquela que foi originalmente pactuada, então nós estamos diante de uma dação em pagamento. Obviamente que ela depende da aceitação do credor. É isso que nós temos aqui no artigo 356. O credor pode consentir em receber uma prestação diversa daquela que lhe é devida. Belezinha? Então, quais são os requisitos da dação em pagamento? O débito tem que estar vencido, tem que haver a intenção de solver esse débito, tem que ser oferecido um objeto diferente em relação ao devido e o credor precisa anuir, precisa concordar, seja de forma expressa, seja de forma tácita. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Ó. É o que acontece quando João deve 10 mil reais a José e este concorda em receber 5 cavalos ao invés da quantia original. Existem alguns artigos aqui ainda que tratam da dação em pagamento que eu vou pedir para você dar uma lida no 357, 358 e 359. O que é importante? Lembrar dos requisitos da dação em pagamento. Então, isso aqui é importante. Tá bom? A outra forma aqui indireta é a novação. A novação, ela representa a substituição de uma dívida por outra. Substituição de uma dívida por outra. Como o próprio nome diz, é quando se cria uma obrigação nova. Por isso o nome novação. Então, olha só. Imagina que exista uma dívida onde um devedor deve o objeto X para o credor. O que acontece? Essa dívida aqui foi extinta e, em seu lugar, foi criada uma dívida nova. Agora, ao invés de ter que pagar o objeto X, tem que se pagar o objeto Y ao credor. O que aconteceu aqui? Uma novação. Quando se extinguiu a dívida antiga e criou uma dívida nova, isso representa uma novação. E aí, como houve uma mudança no objeto, antes era o objeto X, agora é o objeto Y. Então eu posso afirmar que essa novação teve uma mudança no objeto, representando uma novação objetiva. Tá ok? Então isso é importante. Sabe que na obrigação é extinta uma dívida, mas em seu lugar cria-se uma dívida nova. O exemplo que eu dei foi de novação objetiva, mas existem outras formas de novação. Olha só. Devedor, objeto e credor. Se a novação for no objeto, você já sabe que a gente vai ter a novação objetiva. Então, se a dívida nova for criada mudando o objeto em relação à dívida original, essa novação será objetiva. Mas, objetiva quer dizer, a dívida nova pode ser criada e pode mudar o sujeito passivo. Aí eu vou ter uma novação subjetiva, porque ela é no sujeito, e passiva, porque ela é no polo passivo. Novação subjetiva passiva.
Se houver uma mudança no credor, a novação é chamada de novação subjetiva ativa. Novação subjetiva ativa. Pessoal, a novação subjetiva passiva, ela pode ser com ou sem o consentimento do devedor. O devedor, ele pode ser trocado na dívida nova, mesmo sem o seu consentimento. Por isso que essa novação subjetiva passiva pode ser por delegação, ou então ela pode ser por expromissão. Então agora você já sabe as modalidades de novação. Vamos ver o que eu escrevi sobre elas aqui no nosso material. Olha lá. Para que ocorra a novação, o que será preciso? Existência de uma obrigação anterior, que se extingue com a constituição de uma nova que venha a substituí-la, criação dessa nova obrigação, capacidade de legitimação e intenção de novar. Como eu disse, são 3 os modos pelos quais se opera a novação. Mudança do objeto, novação objetiva, mudança do devedor, subjetiva passiva, e mudança do credor, subjetiva ativa. E é isso que nós podemos inferir aqui. É exatamente isso que eu esquematizei nesses itens A, B e C. A novação objetiva ou real, quando há mutação do objeto devido, subjetiva ou pessoal, que pode ser ativa, passiva por delegação ou passiva por expromissão. E tem também, eu não falei, mas tem a mista. A mista é quando há mudança do objeto e de pelo menos um dos sujeitos. Ou seja, mexeu no objeto e em um dos sujeitos, a novação será mista. Por que eu fiz referência ao artigo 360? Porque é justamente no artigo 360 que nós temos essas 3 espécies de novação. No inciso 1, dá-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Nesse caso, a novação será chamada de objetiva. Quando o novo devedor sucede ao antigo. Então, eu vou ter um devedor novo. A novação vai ser subjetiva no polo passivo. E também quando, em virtude de uma obrigação nova, um outro credor é substituído. Aí fica caracterizada a novação no polo ativo da obrigação. Então, nós temos essas 3 hipóteses de novação que você tem que saber. Tá? Olha lá, novamente. No primeiro quadradinho aqui, a novação será objetiva, subjetiva passiva e subjetiva ativa. Tá bom? Existem ainda outros artigos sobre a novação que eu vou pedir para você dar uma lida em casa com calma nesses artigos aqui. Se quiser dar uma pausada no vídeo, tá? Eu não estou entrando em detalhes nesses artigos porque eles são pouquíssimos cobrados. E aí, eu finalizei aqui esquematizando o artigo 367, dizendo que algumas obrigações não podem sofrer a novação, que são as obrigações nulas e as obrigações já extintas. As obrigações anuláveis, naturais, sujeitas a termo-condição e que têm dívidas prescritas, elas podem ser novadas. Porque a prescrição, você já viu, ela não extingue a obrigação. Ela apenas deixa a obrigação sem proteção jurídica. E aí você tem que entender o seguinte: qual é a grande diferença entre uma cessão de crédito, por exemplo, e uma novação subjetiva ativa? Em ambas, vai mudar o credor.
Só que, na cessão de crédito, a obrigação original ela não é extinta e é criada uma nova. Na cessão de crédito, a obrigação original ela continua existindo, diferentemente da assunção de dívida, ou melhor, diferentemente da novação. Na novação subjetiva ativa, a obrigação original é extinta e cria-se uma obrigação nova com um outro credor, substituindo o credor original. Então, a grande diferença entre cessão de crédito e novação subjetiva ativa é isso: a extinção da dívida anterior, da dívida original ou não. E o mesmo para a assunção de dívida e a novação subjetiva passiva. Mesma coisa. Tem que lembrar sempre que na novação a obrigação é extinta, mas em seu lugar se cria uma obrigação nova. Tá bom? Dando prosseguimento, eu tenho aqui mais uma forma que é a compensação. A compensação é interessante. Ela ocorre quando duas pessoas são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. Imagina o seguinte, ó. Luigi deve para Zeca e Zeca deve para Luigi. O que acontece? As obrigações se compensam e a dívida acaba sendo extinta. Mas é importante você saber que a compensação ela só ocorre quando ambas as dívidas forem líquidas, estiverem vencidas e forem de coisas fungíveis, que podem ser substituídas por outras de mesma espécie, qualidade e quantidade. Tá ok? Então não confunda a compensação com a novação, nem com a imputação de pagamento. São situações diferentes, tá? Existem aqui outros artigos sobre a compensação, os seus requisitos, ó. Reciprocidade de dívidas, que elas sejam líquidas e vencidas, que sejam homogêneas, que não haja renúncia prévia de um dos devedores, que se observe a norma relativa à imputação do pagamento se houver vários débitos compensáveis e que não traga prejuízos a terceiros. Tá bom? Leia com calma esses outros artigos aqui, que costumam cair de vez em muito, né? Muito de vez em quando, e normalmente na literalidade. Vamos ficar com a essência da compensação e agora com a confusão. Qual é a característica da confusão? Nós temos na confusão uma mesma pessoa sendo credora e devedora de si mesma. E aí opera-se a confusão das obrigações e, consequentemente, a extinção delas. É o que acontece, por exemplo, ó, quando um filho deve uma prestação ao seu pai e antes de pagar o seu pai falece, sendo ele o único herdeiro. Nesse caso, o crédito do pai passará para o filho por ocasião da sucessão hereditária e o filho será ao mesmo tempo credor e devedor. Ou então uma empresa devedora é incorporada pela empresa credora. A mesma empresa terá o débito e o crédito. Então poderá haver a extinção dessa obrigação em razão da confusão. Beleza? Você já sabe agora o que é confusão, o que é compensação e o que é novação. O item 1.5, ele trata da extinção da obrigação sem o pagamento. E aí, nós, na página 2, naquela tabelinha que eu abordei no início da aula, tratamos de diversas formas de extinção da obrigação sem o pagamento. Dentre elas, a prescrição, o advento do termo, o implemento de condição, a remissão com 2 S, mas merece destaque aqui a remissão, porque ela tem alguns artigos do Código Civil que tratam sobre esse instituto. Artigos que começam aqui
no 385, dizendo, ó, a remissão da dívida aceita pelo devedor extingue a obrigação. Obviamente que isso tem que ser feito sem prejuízo de terceiro. O terceiro de boa-fé nunca pode ser prejudicado, tá? Então, remissão é o quê? É a liberação graciosa de uma dívida, é o perdão dessa dívida. O credor abre mão do seu direito. É exatamente isso que nós temos na remissão com dois S's. Remissão com dois S's. Tá bom? Pessoal, sobre a parte do adimplemento das obrigações, o que eu tinha para falar com você era isso, tá? Então, olha só, eu vou forçadamente fazer um pit stop, e aí esse bloco vai ficar um pouco menor, para que eu não corte o assunto inexecução das obrigações no meio. Então, no próximo bloco, eu vou começar inexecução das obrigações, e aí a gente vai terminar o assunto no mesmo bloco. Tá bom? Daqui a pouco eu volto para finalizar essa nossa aula. Tchau, tchau.